Pessoal, o professor Moacir Antonelli Ponte e eu lançaremos ainda neste ano pela Springer o livro Machine Learning: A Practical Approach on the Statistical Learning Theory, onde nós abordamos tanto o básico sobre aprendizado de máquina supervisionado, quanto a parte mais avançada sobre teoria do aprendizado estatístico e como garantir que um algoritmo de classificação e de regressão aprende. Chegamos até mesmo a suporte Vector Machines e também a kernels, e todos os códigos são oferecidos em linguagem R. Bem, pessoal, hoje eu começo a entrar em alguns detalhes com vocês. Não tem como falar sobre a teoria do aprendizado estatístico sem falar sobre a lei dos grandes números, tá? Então, o que essa lei, por que ela é tão importante, né? Basicamente é ela que é utilizada por Vapnik, que formalizou, né, toda a teoria do aprendizado estatístico, para garantir aprendizado. Sem ela, nada vai funcionar de fato. Ela diz o seguinte para mim, ó, que se eu pegar uma média de uma amostra de uma determinada variável, psi, que eu vou de 1 até n, isso se aproxima do valor esperado dessa variável, tá? Conforme o tamanho da amostra n tende a infinito. Geralmente a gente representa ela com esse valor absoluto aqui, porque eu estou interessado em ver o quanto ela diverge de um certo valor epsilon. Tá? O que acontece é o seguinte, essa divergência cada vez se torna menor, porque esse estimador de média da minha variável, ele se torna muito próximo do valor esperado da variável. E o mais legal disso é que existe daí um limitante superior provado pela desigualdade de Chernoff, que é o que eu vou escrever do lado de cá, pessoal, do lado direito, que me diz o seguinte, que isso é menor ou igual a 2 vezes o exponencial de menos 2n epsilon quadrado. O mais interessante, então, aqui é ter esse limitante superior. Ou seja, eu sei que conforme o tamanho da amostra aumenta, aqui eu tenho uma exponencial que é negativa, logo eu teria um comportamento mais ou menos assim, ó, o tamanho da amostra aumenta, eu tendo a uma divergência aqui, ó, essa aqui basicamente é a minha probabilidade nesse caso, né? A probabilidade de eu ter uma divergência entre a média numa amostra e o valor esperado, que é maior, que supera ou é igual a epsilon, ela se torna cada vez menor. Ou seja, esse cara, ele se torna um bom estimador do valor esperado. Isso é basicamente o que o Vapnik usa para formalizar toda a teoria do aprendizado estatístico. Só que tem um problema. Isso daqui só vale se este termo for um termo escolhido de forma independente dos dados. Independente dos dados. Ou seja, eu não posso, por exemplo, escolher uma função aqui que seja dependente dos dados, que seja escolhida a partir de uma adaptação em função dos dados. E repara que um classificador, ele é isso, né? Quando eu escolho um classificador ou um regressor, ele vai sempre se adaptar em função dos dados e fazer a escolha de uma determinada função desse lado para se aproximar do resultado que essa função tem sobre dados nunca vistos. E aí eu gostaria de ter esse limitante, só que isso não vale nesse caso. Então aí surge o primeiro problema para Vapnik. Tá? A segunda questão não é bem um problema, mas é uma necessidade, essa lei dos grandes números, ela só vale para dados que são independentes entre si. Ela só vale também para amostras que são igualmente distribuídas. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Sobre a independência, imagina o seguinte, eu tenho um cesto e aí eu tenho 3 bolas, valor 1, 2 e 3. Se eu amostrar aqui a bola 1, eu tenho a probabilidade de 1/3 de amostrar a bola 1. Se eu repor, continua sendo 1/3 se eu tentar retirar a bola 1. Isso numa amostra com reposição. Se eu não tiver reposição, o que vai acontecer? A hora que eu amostro a bola 1, eu mudo a probabilidade das demais. Então agora a probabilidade de se amostrar a bola 1 é 0,
a de se amostrar a bola 2, meio, e a bola 3, meio. Essa alteração de probabilidade implica independência entre os exemplos. E essa regra não vale para isso. Por isso que a gente vê que toda a teoria do aprendizado estatístico ela é formalizada de tal maneira a seguir um conjunto de assumptions, um conjunto de premissas. Caso contrário, ela não é válida. O lance de ser igualmente distribuído significa o seguinte: suponha que eu tenha aqui um quadro qualquer e eu tenha um monte de bolinhas. Eu posso amostrar qualquer uma delas que está contida dentro desse quadro sem dar chance de amostrar só as que estão, por exemplo, numa região do quadro. Então eu posso amostrar em qualquer lugar aqui do quadro, ó, com a mesma probabilidade. Eu não vou ficar mostrando só aqui para depois amostrar só aqui. Isso é um exemplo bem simples, tá? Então aqui eu já tenho algumas definições bem importantes aqui. Daqui eu vou seguir só um início com vocês, que é o seguinte: o que o Vapnik está interessado em mostrar então é isso daqui, ó. É tentar usar esse resultado para aplicar o risco empírico de um classificador F menos o risco real de um classificador F ser maior ou igual a um epsilon, e isso ser limitado superiormente pela desigualdade de Chernoff. Isso aqui é o que ele quer, tá? A gente vai ver que a coisa não é bem assim que aconteceu na prática. Isso é o que ele deseja. Porque aí ele diria o seguinte: olha, se esse classificador aqui, o risco empírico dele, se aproxima do risco real, eu tenho com que esse cara é um bom estimador para o risco real. Se ele é um bom estimador, pensa comigo, o risco real eu não consigo calcular, porque ele depende de toda a distribuição de probabilidades que faz o mapeamento entre toda entrada e saída. Exemplo: quando eu pego um problema real, eu tenho toda a entrada x e toda a saída y possível. E aqui eu tenho a tal da distribuição de probabilidade conjunta P de xy. O que é essa distribuição? Exemplo mais, sei lá, super simples aqui que eu posso dar para vocês. Que é o seguinte, ó. Imagina que quando x é 0, eu tenho uma certa probabilidade de obter y igual a 0. E uma certa probabilidade de obter y igual a 1. Olha só que interessante, pessoal. Essa outra probabilidade aqui. E aqui eu vou ter, quando x for 1, então olha, desculpa, x0 é essa probabilidade de obter y0 e y1. Repara, se eu tiver um x0, em quem que eu vou apostar? Em y1, porque ele é mais provável. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Eu poderia desenhar essas barras aqui para representar também as probabilidades que eu tenho quando o x vale 1. Tá? Essa é a distribuição de probabilidades que eu tento modelar. Então esse f aqui, na verdade, é uma função que se aproxima dessa distribuição. E aí o que ele tenta representar é isso. Só que aqui ele cai num grande problema. Como é que ele faz isso se tornar válido? Como é que ele consegue criar uma expressão como essa? Ó? Primeiro lugar, esse termo não pode ser aplicado assim diretamente, esse risco empírico de f em relação ao risco esperado. Bem, quem é o risco empírico, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Olha só, o risco empírico de f nada mais é do que uma média amostral também, ó. Uma média amostral de uma função de perda, de 1 até n. Suponha que minha função de perda é essa, ó. Eu espero obter uma saída, mas eu obtive outra saída, ó, como resultado do meu classificador. E aqui eu tenho um risco que é representado por uma função de erro quadrático. Quando eu falo do risco esperado, o risco esperado seria o valor esperado, tá, desse risco aqui. Ou seja, desta função de perda que eu tenho para todo y e todo y previsto. Geralmente a gente não põe índice para dizer que é para qualquer valor, né? É muito comum isso. Ao quadrado, dessa forma. Então aqui nesse caso eu estaria medindo o valor esperado do risco para todas as possibilidades, enquanto aqui só para uma amostra. Repara que essa amostra aqui, que eu estou medindo o risco, ela não foi para um classificador qualquer, mas aqui da forma com que eu tento definir é para um classificador específico escolhido a partir do meu conjunto de dados, o que fere essa regra, onde ele deveria ser independente do meu conjunto de dados. Lembre-se que eu já estou supondo que as amostras coletadas do meu conjunto de dados respeitam esses dois critérios. Então aqui a gente vai ver que ele dá um segundo passo para fazer tudo isso funcionar, pessoal. Bem, por enquanto é isso por essa semana, pessoal. Um abraço.